Vez aqui com vocês para compartilharmos algo gostoso, importante da Bíblia. Eu quero que você se sinta à vontade, eu quero que você também convide outras pessoas para escutar o nosso canal e unir-se aqui à nossa igreja para aprender um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. O idioma português é um idioma bastante falado, não somente Brasil e Portugal falam português, como também outros idiomas, outros países na África, Cabo Verde, entre diversos outros, né? E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que falam o português para que eles também possam ser abençoados. Hoje eu tenho uma ministração, uma coisa muito marcante para mim, que eu quero compartilhar com vocês. Vou falar sobre o momento em que Jesus reuniu os seus discípulos, o povo, e fez a multiplicação dos pães. Provavelmente você já ouviu esse texto bíblico, já leu, conhece esse texto bíblico, e o interessante da Bíblia é isso, que quanto mais nós escutamos, mais nós temos vontade de escutar e mais nós aprendemos. O que eu quero trazer para vocês hoje, para que vocês entendam bem aquilo que é o nosso propósito hoje, nós temos que pegar esse texto bíblico, voltar um pouco na história, porque na Bíblia sempre é assim, você sempre precisa do contexto para que então você possa entender o que está dizendo o texto. Se você tão somente ler o texto, você não vai entender o propósito. E se você ler então só um versículo isolado, fica pior ainda. Então vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo. Poderíamos voltar muitos capítulos antes, mas vamos tão somente voltar na história no momento em que Jesus envia seus discípulos para irem a outros povoados e falarem acerca de tudo aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus. É interessante que Jesus enviou seus discípulos. A palavra discípulo em hebraico é talmidim. Talmidim tem um significado muito interessante. Talmidim é aquele que anda junto. É aquele que anda junto, mas não é só andar junto. É andar junto tão perto. O significado é... Você sabe que Israel tem, no tempo de Jesus, principalmente, muito deserto. Ainda hoje, muito deserto, mas muitas das estradas, nem todas eram tão pavimentadas. O Império Romano fez várias estradas, algumas ainda até tem pedaços dela até hoje, mas muitos trechos onde eles andavam era de terra, areia. Então, para que se melhor entendesse o que era ser um discípulo, a palavra transmite para nós que é como se alguém estivesse andando e uma outra pessoa seguindo tão perto, a ponto de a poeira da sandália daquela pessoa levantar e o que está atrás ficar coberto daquela poeira. Esse é o sentido de talmidim, é andar muito próximo, é ser um discípulo. Então essas pessoas andaram com Jesus e se transformaram em discípulos. E Jesus mandou essas pessoas então saírem e levarem então o Evangelho, que o Evangelho significa boas novas, porque as pessoas precisam de boas novas. As pessoas estão cansadas de um evangelho que não frutifica, cansados de escutarem coisas que não faz sentido no interior, não cria um crescimento espiritual. E nós, homens, fomos criados e somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós somos carne, somos corpo, mas nós somos um ser espiritual. Toda vez que a Bíblia se refere ao homem, por exemplo, ela usa a palavra nefesh. Nefesh significa alma vivente. Então, quando está falando de homem, está falando de alma vivente. Quando fala de grupo de homens como humanidade, então se usa a palavra Adamá. Mas para uma pessoa se usa nefesh, porque é assim que Deus nos vê, Ele vê quem nós somos dentro.
O nosso corpo é tão somente uma casca provisória, por isso que nós somos forasteiros nessa terra, porque o nosso eu, na verdade, é o nosso nefesh. E quando nós enchemos o nosso nefesh, nós queremos colocar isso para fora. Então Jesus enviou esses discípulos para levar uma palavra viva, eficaz, verdadeira, que transformasse, que modificasse. E eles foram. E é muito interessante, amados, porque quando nós entramos em algum projeto, em alguma coisa que Deus nos envia, nós somos abençoados. Esse projeto vai prosperar. Se Deus te colocou em algum projeto, creia que o seu projeto em Deus há de prosperar. Aqueles homens saíram para pregar esse evangelho, e não imagine vocês que tudo foi o mar de rosa, que tudo foi, sabe, muito bom. Eles prosperaram, porém eles tiveram dificuldade, e Jesus sabia e disse a eles: olha, se vocês chegarem em algum lugar e forem ensinar a palavra, e as pessoas rejeitarem aquilo que vocês estiverem levando, sacode a poeira do pé do seu corpo e vai embora. Ou seja, que eles não ficassem insistindo naquele lugar e nem recebessem talvez os falsos ensinamentos que aquelas pessoas poderiam usar para contestar. E é muito interessante porque então os discípulos saíam, né, e fizeram esse trabalho. Então eles voltaram para contar para Jesus, e eles voltaram empolgados, amado, porque o evangelho de Deus é algo empolgante. Se você não está vivendo uma vida empolgante, eu te convido a se unir a nós, porque para mim a palavra de Deus é empolgante. Quando eu começo a ler as escrituras, quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho vontade de entrar nas páginas da Bíblia, porque é empolgante, não só pelas histórias, porque essas histórias não são fantasias, não são ficções, são fatos, realidade. Cada vez mais a ciência, cada vez mais os arqueólogos têm encontrado coisas para validar a palavra de Deus. Nós cremos por fé, mas é importante que saibamos também que as histórias da Bíblia são fatos. Muitas vezes parecem não estar muito adequado ao que nós talvez gostaríamos. E quando acontecer isso, amados, acredite, tem erro de tradução, tem erro de interpretação. Busca a verdade e Deus há de te revelar. Mas quando esses discípulos voltaram, começaram a relatar para Jesus, dizendo aquilo que eles tinham feito, dizendo, o quão gostoso tinha sido aquilo, mas falaram tudo aquilo, mas acontecia algo, talvez seja meio que normal. Os discípulos tinham viajado, andado muito naquele período. Provavelmente a viagem tinha sido feita caminhando, né? Ou talvez com algum animal, né? Ou em algumas situações talvez pudessem ter utilizado um meio de transporte como um barco, mas de qualquer forma era uma viagem muito cansativa. E quando eles se aproximaram então de Jesus e começaram a contar tudo aquilo, eles estavam cansados. E Jesus, enquanto os discípulos estavam fazendo suas viagens missionárias, Jesus também estava trabalhando. Jesus estava curando as pessoas, porque Jesus, ele apresentava um evangelho verdadeiro com ações, porque assim são as coisas de Deus. Nós não podemos só falar, nós temos que falar e temos que agir e temos que mostrar frutos. O livro de Apocalipse nos fala que em um momento nós chegaremos diante de Deus e teremos que levar em nossas mãos as tamareiras. Tâmara é o fruto mais comum em Israel, é o fruto que mais nasce em Israel, e esse texto demonstra para nós que o que Deus quer ver em nós são frutos. E Jesus estava ali frutificando, ele estava ali curando as pessoas, tinha curado pessoas paralíticas, surdos, mudos. Ele tinha feito uma sequência de milagres maravilhosa, e as pessoas queriam estar com Jesus, porque as pessoas querem estar onde eles escutam uma palavra verdadeira, onde eles veem a atitude verdadeira e onde eles observam os frutos. É isso que atrai as pessoas. É isso que atrai as pessoas a estarem unidas. E o texto da Bíblia mostra, eu estou me baseando no Evangelho de Marcos. Eu não vou ler o texto aqui para que o vídeo não fique muito grande, mas você pode ler depois. Me baseio no Evangelho de Marcos para essa ministração.
as pessoas começaram a seguir Jesus, porque Jesus estava trazendo uma palavra poderosa, uma palavra verdadeira. E o fato é, amados, que quando os discípulos chegaram com mais boas novas ainda, estava, sabe, tudo maravilhoso. Porém, eles vinham de uma viagem longa, estavam cansados, estavam necessitando de um repouso, necessitando comer. Então o que Jesus fez? Convidou-os a entrar no barco e atravessou o mar da Galileia, indo para outra margem, para que lá então eles pudessem descansar. Mas as pessoas estão sedentas pela palavra. Aquela multidão que escutou Jesus por um tempo, escutando também os que os discípulos tinham falado, começaram a ir atrás de Jesus. O mar da Galileia, na verdade é um lago, né? São as águas do Rio Jordão que ali é represada naturalmente. Mas é possível as pessoas atravessarem, quando sobem o mar da Galileia, vão até a região onde já está ali o Rio Jordão. É possível a pessoa atravessar, ou muitos talvez possam ter atravessado de barco. O fato é que Jesus se retirou com os discípulos para descansar, mas a multidão não quis parar e foram atrás deles. Então Jesus, olhando para aquela multidão, os amou. Jesus os amou. Olhando para os discípulos, também Jesus os amou. E aconteceu que quando toda aquela multidão ali, aproximadamente 5.000 homens, né, ficaram na margem do mar da Galileia, e criou-se uma situação fisicamente problemática. As pessoas tinham fome, as pessoas estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas tinham fome. E os discípulos falaram: mestre, eles têm fome. E Jesus disse: dá vocês mesmos de comer a eles. E eles: mas como? Nós gastaríamos 200 denários, era muito dinheiro para aquela época. E eles ficaram sem saber como agir, até que então Jesus ordenou que eles caminhassem no meio do povo e verificassem. E trouxeram a Jesus 5 pães e os peixinhos, e os 3 peixinhos. E ele, então, naquele momento, com os pães e os peixes, ele orou, olhou aos céus, orou, abençoou, e como consequência daquele momento tão lindo, houve algo milagroso. O pão começou a ser dividido para todas as pessoas. Os discípulos levavam o alimento e o alimento não cessava. Os pães e os peixes continuou se multiplicando a ponto de que todos pudessem comer, e ainda sobraram 12 cestos. E o texto da Bíblia diz que eles ficaram satisfeitos. E é isso que eu quero dizer, amado. Que a satisfação que você busca, você só vai encontrar se alimentando da palavra de Deus. Talvez nem você mesmo perceba, talvez nem você mesmo tenha certeza, mas a grande questão é que você tem uma necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Nós somos seres espirituais e precisamos do alimento espiritual, assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, precisamos das proteínas, precisamos de tudo aquilo que vai fazer com que o nosso corpo fique saudável, precisamos da água. Da mesma maneira, o nosso corpo espiritual também tem uma necessidade de ser alimentada. E aquele povo estava ali se alimentando, mas observem, amados, que enquanto eles estavam ali se alimentando e se fartando, eles sentiram satisfação. Essa satisfação que eu quero convidá-lo a sentir, a experimentar, a satisfação de receber esse alimento de Deus. E observe, amados, que Jesus logo depois deu uma ordem àquele povo, aos discípulos e automaticamente ao povo, para que eles se assentassem. Para que eles se assentassem em grupos de 50, em grupos de 100. E eu quero dizer, amados, que a palavra assentar no hebraico, ela tem um significado muito interessante. Não é tão somente sentar-se como uma atitude física. O sentar no hebraico significa
Ouvir significa aprender, significa uma atitude de submissão para aprender, estar disposto a aprender. Então, quando Jesus os convidou a sentar, eles demonstraram humildade, eles reconheceram que Jesus era o mestre, que Jesus era o rabino, que Jesus era o rabi, que ia trazer a eles ensinamentos e coisas profundas, assim como Jesus desde criança, quando ele já ia ao templo, ele falava, e até os sábios gostavam muito e queriam conversar com ele. E não é verdade, amados, que assim, quando você escuta uma palavra de Deus, quando alguém traz um ensinamento, aquele ensinamento tem profundidade, aquele ensinamento mexe conosco, mexe conosco. E interessante é que assentar é uma posição de humildade para aprender. E hoje eu quero convidar você a também estar sentando-se conosco. O nome da nossa igreja é a Sit at the Table, que significa uma cadeira na mesa. Claro, uma cadeira na mesa de Deus. E eu quero dizer que tem uma cadeira aqui para você, tem cadeira para toda a sua família, para que você sente e estude a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus. Observe que Jesus pediu para que ele sentasse em grupos, porque é importante que nós estejamos em grupo, que nós possamos também em grupos estudarmos, debatermos a palavra de Deus para aprendizado. Ninguém é melhor que ninguém. As pessoas erram. Eu mesmo muitas vezes, quando estou trazendo algum ensinamento e estou fazendo isso espontaneamente, muitas vezes eu não me recordo exatamente de um versículo da sua forma completa. Porém, é importante que nós tenhamos dentro de nós, dentro do nosso grupo de pessoas que nos auxiliem, que nos ajudem, que nós possamos pegar um na mão do outro e caminharmos aprendendo, crescendo na presença de Deus, porque a própria Bíblia nos diz que nós devemos guardar os mandamentos, a palavra de Deus, na nossa testa e no nosso coração. É uma forma que Deus está nos ensinando que nós devemos estar sempre pensando, sempre meditando na palavra de Deus. Quando? De dia e de noite. Em todo tempo devemos meditar na palavra de Deus, devemos sentir a palavra de Deus, devemos aplicar essa palavra de Deus de uma maneira genuína e de uma maneira verdadeira. Então, amados, a atitude de sentar dentro da cultura oriental hebraica significa estar disposto a aprender. Estar disposto a aprender requer dedicar tempo. Estar disposto a aprender requer você demonstrar humildade, porque muitas vezes Deus levanta pessoas para trazer ensinamentos para você, para trazer uma ministração para a sua vida, que nem sempre essa pessoa está, digamos assim, dentro do seu conceito tão preparada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando Deus chamou Gideão, quando chamou Moisés, eles mesmos não se sentiam preparados para estar trazendo a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus revelada. Mas assim é Deus. Deus escolhe pessoas e capacita essas pessoas para que essas pessoas tragam ensinamento. Então você pode fazer a mesma coisa. Não ache que você não tem a capacidade de falar, não se preocupe se você não consegue decorar versículos da Bíblia. Eu acho muito bonito. Eu de vez em quando escuto algumas ministrações na internet, e outro dia achei muito bonito um pastor que citou todo um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos sem ler na Bíblia. Ele caminhava e citava todo o texto, inclusive falava vírgula, ponto e vírgula. Ele decorou até a pontuação. Eu acho muito bonito, mas eu não sou assim. Eu muitas vezes erro quando vou citar um texto bíblico. Provavelmente você também erra, então você também não saiba tudo, mas o importante, temos a palavra de Deus dentro de nós e aplicamos ela. Por isso, amados, aquela multidão seguia Jesus, aquela multidão queria aprender mais, e é isso que eu quero convidar você. Venha aprender mais, venha se unir a nós, vamos debater e vamos discutir a palavra de Deus com amor, com alegria, com unidade, porque o pão verdadeiro, o alimento que vem dos céus é aquele que é oferecido para você na mesa de nossa igreja. Sit at the table. Venha participar, esteja conosco.
Nesse momento, nesse período dessa pandemia do coronavírus, as igrejas, a grande maioria das igrejas não estão se reunindo presencialmente, mas nós estamos em contato através da internet, através de vários aplicativos. Porém, assim que essa pandemia acabar, nós teremos mais oportunidade de estarmos unidos, juntos, e nada pode atrapalhar o crescimento espiritual daqueles que verdadeiramente querem. Então convido você a escutar os nossos vídeos, a se unirem a nós, a aprenderem mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum tema, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre a palavra de Deus, me procurem. Vamos estar juntos buscando a presença de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê Shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.